acostumado, que todos os sábados temos aqui o Jornal Especial, falando sobre um tema em específico. Claro que estamos no mês de outubro, não poderíamos deixar de falar sobre o mês preventivo do Outubro Rosa, chamando a atenção, em especial, de você, mulher, nesse mês. E para falar do assunto, nada melhor que um especialista no assunto. Recebemos aqui no estúdio da Jovem Pan, ao vivo, ele que é médico especialista em cancerologia cirúrgica e mastologia, Dr. Charles Van Santen. Dr. Charles, muito bom dia, seja muito bem-vindo à Rádio Jovem Pan. Bom dia, Thiago. Obrigado pela oportunidade. É fantástico aí, o papel da rádio na expansão aí dos dados aí a respeito de tanto informativos à população, mas principalmente na educação da população, na importância da prevenção de problemas de saúde e da educação. Isso é fantástico e é a bandeira do Outubro Rosa, né? A bandeira rosa é essa, é orientar a população, brigar pelos direitos da paciente com câncer de mama, tanto mulheres quanto homens, mas basicamente as mulheres, e isso é muito importante. Obrigado pela oportunidade. Doutor, a gente precisa realmente trazer um mês do ano para falar sobre esse assunto, pois a situação é tão grave assim, temos tantos casos, tanto a nível regional, a nível do Brasil, a nível mundial. Realmente, o câncer de mama, o câncer tá em paralelo com as causas cardiovasculares de morte, e a expectativa é que no futuro seja o câncer a principal causa de causa de morte, né? Então, esse é um dos grandes motivos, porque a população está envelhecendo, né? E nessa de envelhecendo, acaba que o câncer é uma doença que não só acontece em velhos, mas tem essa tendência no aparecimento com a idade. E a mulher tem como câncer de mama o principal câncer que a afeta, né? Então, sendo o câncer mais prevalente na mulher, ele tem essa importância mesmo, não só no Brasil, estado, município, no mundo, e por isso levantada a bandeira. Tem toda a ação também, que é um órgão nobre na mulher, né? Então afeta bastante o emocional também, tem todos os aspectos psicossociais envolvidos na doença, e o principal é isso, é a principal causa de morte por câncer na mulher. A causa mais frequente de câncer na mulher, então por isso da importância. Bom, se ele é um câncer que acaba acometendo, sendo aí uma das principais causas mortes já, né, você falando aqui nesse quadro de diversas doenças que temos, mas ele é possível fazer a prevenção, ou seja, a mulher pode chegar na fase mais avançada e não desenvolver o câncer, ou se ela desenvolver, com os trabalhos preventivos que são feitos, por isso essa orientação, é possível então ela levar uma vida normal? É possível, sim. Os tratamentos têm se ampliado e cada vez está sendo mais rápido esse desenvolvimento de tecnologia, mas não há tecnologia melhor do que a prevenção, né? As mulheres que têm a detecção de câncer de mama através de nódulos menores do que 1 centímetro, elas têm uma chance maior do que 90% de cura. E isso vai afetar aquele momento de tratamento, mas depois segue a vida, tem uma vida normal, convivendo com a família, continuando com os planos. Mesmo as que têm lesões maiores do que isso também têm essa oportunidade, mas principalmente lesões detectadas precocemente são as que têm a grande chance de cura, a maior chance em mais de 90% das vezes. Então vale muito a pena a prevenção. Melhor detectar precocemente do que uma situação mais avançada em que o tratamento vai ser mais oneroso, vai ser mais pesado, vai depender de mais medicação, mais tratamentos, cirurgias maiores, e uma situação muito mais sofrida no tratamento do câncer do que uma detecção precoce, em que às vezes demanda de cirurgia apenas ou de complementações muito mais leves, se é que é esse o termo, mas a situação é muito mais favorável à cura. Bom, mulheres só mais idosas devem fazer essa prevenção, ou também até o público adolescente, as mulheres na faixa etária dos 20, 30 anos, elas já podem começar a fazer um trabalho preventivo, ou nessa faixa etária ainda podem ficar mais tranquilas que a situação para elas não é tão grave? Uma pergunta bem interessante, porque foi tema de discussão recente até em congresso que cada vez mais tem se visto casos em mulheres mais jovens, né? O pico de incidência é a partir dos 50 anos, mas nem por isso mulheres jovens não deixam de ter câncer também. Existe uma importância em detectar isso em casos familiares, porque quando a família tem casos repetitivos de câncer, seja em mãe, irmã, é um motivo para começar antes essa prevenção. Aí é um motivo que não há dúvida nenhuma que a partir dos 35 anos já se comece com exames, ou até em alguns casos a partir dos 30 anos mamografia.
Mas basicamente, assim, a partir dos 40 anos, mamografia anual. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, em que todo ano a mulher a partir dos 40 anos faça mamografia. Em mulheres a partir dos 20 anos, é importante que tenha uma consulta anual com o ginecologista ou até mastologista para fazer exame físico, palpar a mama, identificar se existem nódulos ou não. A frequência de nódulos benignos e cistos é muito mais frequente do que doença maligna, mas ainda assim é importante até para orientação sexual ou outros cuidados da mulher, né, que anualmente faça exame físico. Mas o cuidado com a mamografia na população geral a partir dos 40 anos. É exatamente isso que eu ia entrar. Todo nódulo que a mulher identifica, de repente uma moça diz, poxa, né, senti que tem um carocinho, um nódulo, alguma coisa diferente, um volume diferente no seio. Todo nódulo é câncer ou existem outras situações, outras doenças que podem desenvolver esse nódulo, esse carocinho? Existem várias situações, existem cistos, existem nódulos até sólidos, nódulos tipicamente benignos da época da adolescência, da mulher jovem. É motivo para atenção e procura ao médico. Não, sem exames, sem às vezes uma biópsia, às vezes um exame de ultrassom, quando é mais jovem, a mama é bastante densa, e aí às vezes a mamografia não consegue enxergar esses nódulos, e tem papel outros exames fora a mamografia, que seria, por exemplo, ultrassom, ou eventualmente até uma ressonância magnética de mama, e aí conseguiria definir se há necessidade de uma biópsia ou uma extração, uma retirada desse nódulo, até para conforto ou para alívio sintomático ou estético, né? Mas na mulher mais jovem são muito mais frequentes os nódulos benignos, e na mulher a partir dos 50 anos é muito mais frequente nódulos malignos ou de importância de ser, descartado que não há um nódulo maligno. Bom, a gente fala muitas vezes na questão da alimentação, né? Hoje a gente vive num mundo tão corrido, muitas vezes trocamos ali a comida com o prato mais colorido, verduras, saladas ali em geral, para o fast food, né? O lanche rápido, acabamos comendo coisas em excesso que não deveríamos. Muito se fala, a gente acaba muitas vezes sendo o que é porque comemos. A alimentação em si, ela é um fator que pode evoluir as situações de cânceres? Não só alimentação, é um contexto bem importante, é um ponto, nossa, bastante colocado, e hoje em dia não há dúvida que isso interfere. Até a bandeira levantada do Outubro Rosa pela Sociedade de Mastologia para esse ano é quanto antes melhor. Esse quanto antes melhor fala de cuidados com a saúde em atividade física, fala de alimentação e principalmente quanto antes melhor detectado o câncer e quanto antes feita a mamografia no sentido na idade adequada, né? O quanto antes melhor, essa que é a bandeira da sociedade. E na parte de hábitos, com certeza a alimentação faz parte também desse cuidado. A questão de ingestão em exagero de carnes, a questão da obesidade e com isso consumo de massas em excesso ou açúcares, isso faz com que tenha uma tendência à obesidade, e na obesidade a gente tem uma questão hormonal na mulher, principalmente baseada no estrógeno, em que há uma circulação hormonal no corpo da mulher, e isso faz com que a mulher tenha uma facilidade para desenvolvimento de câncer. Principalmente as mulheres menopausadas, acima do peso, é um risco bastante grande para câncer de mama. Então, relacionado à alimentação, à obesidade, andam em paralelo, e é muito importante o controle de peso e a saúde no geral. Inclusive, aí entra a atividade física também, em paralelo junto com a alimentação. É bem importante a atividade, pelo menos 3 vezes por semana, meia hora de caminhada que seja, é fundamental para a mulher que tenha essa atividade física. É o aspecto tanto emocional, o aspecto físico pela saúde, a prevenção da obesidade para não ter essa questão hormonal. Então tem uma gama de situações favoráveis não só para o câncer, mas que tudo envolvido acaba também prevenindo inclusive câncer. Bom, e os vícios, né? Praticamente os mais comuns é o vício ao cigarro e também bebidas, né? Bebidas alcoólicas. A gente sabe que o cigarro é um fator que pode trazer N doenças, câncer de pulmão, entre outros. Mas para a questão do câncer de mama, a questão do vício também é um multiplicador, algo que complica? Na mama, principalmente a questão do álcool, né? O álcool está bastante relacionado tanto no resultado do tratamento. Mulheres que consomem álcool mais do que 200 ml ao dia, elas têm uma chance de cura menor. A possibilidade de um resultado ruim do tratamento é muito mais acentuada, então é importante que pare com o consumo de álcool, a não ser que seja excepcionalmente uma situação social.
E a questão de fator de risco, mulheres com alcoolismo, com o consumo diário de álcool, têm um risco maior de câncer de mama, sim. Agora, em relação ao cigarro, absurdamente eu não estimulo que seja o hábito de fumo usado no dia a dia, mas o cigarro não pode se inferir que seja relacionado. O que eu falo do cigarro é assim, o tratamento é mais complicado na mulher que fuma. Por exemplo, para que eu faça uma reconstrução, para que a mulher que eventualmente não detectou precocemente e precise retirar a mama, ou a mulher que precise, por uma prevenção do câncer, detecte uma alteração genética ou familiar de risco de câncer, precise retirar a mama e colocar uma prótese no lugar da mama, se ela for uma tabagista pesada, essa situação cirúrgica já se torna complicada. Então, os aspectos de tratamento modificam com o cigarro. Não necessariamente o risco de câncer de mama, mas prejudica o tratamento. Especial desse sábado, falando em especial sobre Outubro Rosa, o mês da prevenção, o mês de trazer orientações a você, mulher, principalmente, né, nesse mês. Durante aqui a gente estará falando, claro, ontem já trouxemos aqui a fala da presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, falando sobre as ações envolvidas, e hoje, para falar a questão mais técnica dentro do assunto, um especialista no assunto, médico Dr. Charles Van Santen, médico especialista em cancerologia cirúrgica e também mastologia. Então a gente está falando tanto sobre o câncer de mama, né? Também tem a questão do câncer de colo de útero, mais específico do câncer de mama. O que é o câncer? O que faz desenvolver então esse câncer? Então, Tiago, assim, as células do nosso corpo, elas são como se fosse uma parede feita de tijolos, né? Cada tijolo uma célula, digamos assim. Então, o nosso corpo é constituído de células e cada célula ela tem uma multiplicação natural de renovação dos tecidos. A pele, por exemplo, renova muito rápido, o tecido do intestino, alguns órgãos têm uma renovação mais lenta, como os nervos. Então, todos os órgãos têm uma renovação celular, que a gente diz. E tem um limite, a hora que ele se renovou, ele tem de parar por ali o crescimento. As células cancerígenas, elas perdem essa capacidade de saber o seu limite. Elas se multiplicam e se multiplicam e se multiplicam e ela perde a capacidade de alguém contar para ela e falar, não cresça mais, não se multiplique mais. E nessa multiplicação ela acaba destruindo tecidos vizinhos, ou através do sangue, ou através do que a gente chama de sistema linfático, é o líquido que corre no corpo, fora das veias, digamos assim, e com isso a doença se espalha, né, formando as metástases que a gente diz. Então, o tumor maligno tem essa característica de destruição de tecidos ao redor e poder enviar sementes, se é que é o melhor termo, mas sementes ou lesões à distância, que são as metástases. Quando a doença sai, por exemplo, falando do câncer de mama, a doença sai da mama e vai para pulmão, para ossos, para cérebro, para outros órgãos, à distância, causando dano também nesses outros órgãos. Mas basicamente é uma célula que devia saber quando parar e ela perde esse controle sobre ela mesma de multiplicação celular, de crescimento. Então, digamos, por isso que forma o carocinho, a gente chama esse nódulo devido a esse crescimento, é isso? Devido ao crescimento local, então ela, que era para ser um tecido de consistência gordurosa, adiposa, como a gente diz, e fibroso, se torna um tecido firme, duro, em que tem uma densidade de tecido maior, as células estão mais coesas, estão mais unidas ali, e por isso que elas aparecem algumas vezes como uma microcalcificação, às vezes como um tecido denso na mamografia, um tecido esbranquiçado, e com isso, com a característica desse tecido, é que o radiologista, o mastologista consegue identificar ali uma anormalidade através de um raio-x da mama, que é a mamografia, e a partir daí identificar a necessidade de investigação, de biópsia, por justamente ser um tecido mais coeso, mais denso, com um grande número de células, que são células doentes, células tumorais, com um jeito diferente, com uma característica diferente. Por isso que o patologista, que é o médico que olha no microscópio aquele tecido, ele tem aquele material coletado pelo radiologista, o mastologista, que ele tira aquele material desse nódulo denso, olha no microscópio e ele enxerga que aquela célula não é igual à célula que deveria ser da mama. E sabe que com isso a célula que tem um formato, um jeito diferente, não deveria estar ali, e identifica ela como câncer e seu devido tratamento. Como sempre a gente fala que para a mulher fazer, né, o autoexame, né, o toque nas mãos, para ver se identifica, a mulher conhece o próprio corpo, né? Às vezes tem uma coisinha, uma pequena saliência, ela já sabe, opa, isso não tinha antes. Mas no caso do câncer de mama, ele sempre vai aparecer esse carocinho, ou pode acontecer casos, de repente, da mama modificar de cor,
criar vazamento, pus, alguma coisa nesse sentido, ou o câncer, a característica dele é nascer esse carocinho, como a gente chama no popular? A grande maioria é nódulo. Na verdade, a gente quer detectar antes do nódulo, como conversávamos antes. É, detectando através da mamografia, você detecta o câncer antes do nódulo. E aí que é a situação ideal, aí que é aquela chance de 90% de cura. Porque eu não quero detectar nódulo, eu quero detectar ali aquele nódulo visto no raio-x, quero detectar calcificações, não é toda a calcificação que é câncer. Então, detectando pequenas calcificações, detectando distorções de tecido, áreas. Nem toda área branca é câncer, de jeito nenhum. Alguém que está olhando agora, mas eu estou vendo minha mamografia branca, não é isso. Existem áreas esbranquiçadas e áreas alteradas de tecido que levam à suspeita e essa situação que acaba levando à investigação. Então, não é desejada a detecção de nódulo, quero chegar antes, aí que é a situação perfeita. Mas o sinal mais frequente de câncer acaba sendo nódulo. Eu posso ter outras situações, por exemplo, a gente chama de descarga mamilar, quando tem uma gotinha de sangue que sai no bico do seio. Excepcionalmente, isso pode ser uma gotinha de um tecido esbranquiçado ou transparente, que em geral não é problema, mas também merece uma avaliação médica. Mas basicamente, quando é sanguinolento esse líquido ou quando há uma descarga fora do período de lactação da mulher, quando ela está amamentando, vai sair o leite, isso é habitual. Agora, tem situações em que existe uma gotinha saindo no bico do seio, que é bom que o mastologista veja. Existe a situação do tecido numa situação não desejável, mas que a mama fica tipo pele de laranja, que a gente diz, é uma mama que fica com a pele inchada e com isso os poros dos pelos são mais aparentes e fica num aspecto diferente também. E as distorções em contorno da mama e ainda a questão de retração do mamilo. O tipo de câncer mais comum é o carcinoma que a gente chama de ductal. Ele surge nos ductos da mama, no ducto do leite. E com isso, os nódulos, principalmente mais próximos do mamilo, eles enrijecendo o tecido, como conversávamos antes, eles retraem o tecido. Aquele tecido que era para ser frouxo pelo movimento da mama, ele começa a ficar denso e traciona o mamilo para dentro, digamos assim. E daí com isso fica repuxado o mamilo. Repito, nem toda situação é câncer. Não se assuste a mulher que está ouvindo agora e diga: ah, mas meu mamilo está diferente um do outro, estou com câncer. Não é essa a situação. Deve ser avaliado pelo médico. Às vezes já é uma situação crônica, uma inflamação antiga que teve uma distorção do mamilo. Agora, se é uma coisa recente que não era assim e de repente agora o mamilo está mais repuxado, um diferente do outro, é importante uma avaliação médica. Se for uma coisa que aconteceu aí dentro de algumas semanas ou meses, é importante a avaliação médica, pode ser um sinal de doença que necessite tratamento. Então, não só o nódulo, mas tem outras distorções de mama que são importantes também. Doutor, caso das mamães, aquelas que estão amamentando agora, que essa mudança das mamas é bem comum nessa época que está, portanto, tanto as gestantes quanto as que já estão amamentando. Mas se porventura, né, vamos aqui criar uma ilustração, uma mulher que está amamentando for diagnosticada ou então está com suspeita de estar ali com um nódulo, uma questão do câncer de mama, é aconselhável ela parar de dar o peito ao bebê ou não tem perigo nenhum? É muito interessante a pergunta, até porque a mulher na amamentação, assim, a amamentação é vista como protetora de câncer e é. Realmente, a mulher quanto mais amamenta, menor a chance de câncer de mama. Mas existe uma situação complicada porque até durante a amamentação a mulher pode desenvolver câncer de mama. E aí temos alguns fatores que geram uma dificuldade até de diagnóstico. Uma porque frequentemente nodulações durante o período de amamentação levam a pensar em mastite, em acúmulo de leite, que é o mais frequente mesmo. E justamente aí, como tem uma área abaulada ou algum nódulo que se sente, em geral se leva no sentido, não, mas isso é da amamentação, é da amamentação. E os diagnósticos de câncer de mama na amamentação são mais tardios. Eles não são frequentes, são raros. Graças a Deus é uma situação rara, mas pode acontecer. E justamente nesse momento a mama está maior, mais inchada, é uma mama que tem uma dificuldade de palpação e detecção de nódulos. E com isso acaba que o diagnóstico é mais tardio nesse período, também pode ser tratado, também tem possibilidade de cura, não é por isso pela amamentação, mas gera justamente a dificuldade de diagnóstico. Então, mesmo a mulher em período de lactação ou mesmo gestante que já está com a mama mais inchada, a mama mais volumosa, é importante que quando detectar seja avaliado pelo médico, até porque nesse período também pode ter câncer de mama. E até
por esse diagnóstico retardado, né, essa identificação retardada das distorções, dos problemas da mama, acaba sendo uma situação perigosa, até um período tão lindo, tão bonito, né, da gestação, e de repente ali detectar uma doença, mas que pode ser curada se for identificada em tempo. Bom, nas mulheres, né, talvez seja até mais fácil a identificação. Nos homens, o homem também pode ter o câncer de mama, porém são casos raros. Eu não sei falar em porcentagem, quanto que isso pode representar. Bom, mas se o homem, como a gente sempre fala, eu sempre brinco aqui, bom, o homem precisa de 2 meses para chamar a atenção da saúde dele, né? Que é o agosto azul e novembro azul, né? Porque o homem, realmente, nessa questão, vamos ser bem sinceros, é um pouco mais relaxado nos seus cuidados. E na questão do câncer de mama, então, ele é raro acontecer, mas pode. E no homem, que sintomas que ele pode aparecer? O homem acaba que a nodulação vai ser realmente o que vai chamar a atenção, né? Grande parte desses nódulos no mamilo, no homem, acaba que são situações benignas chamadas ginecomastias, né? É o aumento da glândula mamária, pode ser através de nódulo ou a região mamária por completo retroareolar atrás do mamilo do homem. Mas os nódulos na região mamária têm que ser vistos, e cada 100 casos de câncer, um em homem. Não é tão raro assim se for ver. Então pode acontecer. Tem algumas situações favoráveis, que são algumas mutações genéticas no sentido de outras doenças, né? Não tão frequentes na sociedade, mas que podem favorecer esse câncer, síndromes como Klinefelter e situações genéticas até, mas pode acontecer também em situações familiares em que existe um risco genético familiar, tanto para as mulheres dessa família para câncer de mama, e os homens se incluem em algumas mutações para câncer de próstata, inclusive, e na situação para câncer de mama também, que principalmente se mulheres na família tiveram câncer de mama, o homem da família deve se atentar principalmente, não só em geral a população que deve se atentar, mas em especial com o histórico familiar, para que alguma bolinha atrás do mamilo seja também examinada e avaliada. Excelente. Nas mulheres, colocação de silicone, por exemplo, pode ser um fator potencialmente de risco, ou o silicone não tem nada a ver? O silicone não interfere para o câncer de mama que a gente está conversando aqui, no sentido esse câncer de mama que a gente falava do carcinoma ductal, tem o lobular, tem medular, tem vários tipos de tecido que geram o câncer, mas esse tipo de câncer não é favorecido pelas próteses. Existe um tipo de tumor raríssimo em que as próteses são o fator causador, mas é muito raro, não se assustem quem colocou prótese, quem por estética ou não colocou prótese. Existe uma situação muito rara de câncer, que não é o câncer que falamos aqui, dessa prevenção e tudo mais, mas que em mulheres com prótese de mama existe o favorecimento, mas é muito raro mesmo. Em geral o tratamento é de cura e enfim, caso a mulher tenha colocado a prótese, note que tem um inchaço anormal da mama, mas não é coisa pequena, é um volume de inchaço grande que junte líquido de uma forma volumosa ao redor da prótese, deve ser avaliado ou pelo cirurgião que a operou ou pelo mastologista para identificar. Então, existe sim, mas é uma situação muito rara, um tipo de câncer especial, um linfoma na verdade, não é o câncer de mama, é um tipo de tumor que nessa situação está relacionado à prótese, mas que pode aparecer em outras partes do corpo também. Não é nada apavorante, mas se há distorção mamária, como falávamos há pouco, se há alteração no formato, no volume de mama, procure um médico especialista para que ele oriente se isso precisa ser investigado ou, enfim, tratado, né? Hoje o nosso entrevistado é o médico especialista em cancerologia cirúrgica e mastologia, Dr. Charles Van Santen, falando exatamente sobre o mês Outubro Rosa, esse mês tão importante da prevenção ao câncer de mama. Bom, então a gente falou aqui sobre a questão preventiva, né? Tem aí o autoexame das mamas, também a mamografia. São esses dois principais exames, né? As situações que podemos detectar precocemente, ou existem ainda outros exames complementares que podem auxiliar nessa detecção? Então, Thiago, tem vários exames possíveis de serem feitos, né? Na verdade, essa determinação qual é o exame ideal em determinados momentos vai depender da avaliação médica mesmo. Porque às vezes vem na cabeça, vou fazer ressonância porque é o melhor que tem. Pode ser bem importante, mas tem o momento certo e tem a indicação certa. O exame de mamografia é o exame ideal para rastreamento. Algumas mulheres fogem do exame porque, infelizmente, precisa apertar a mama para você ter uma boa visão do tecido mamário. Como falávamos em densidade mamária, né, as mamas
elas têm, se eu fizer um raio-x da mama, é provável, sem apertá-la, é provável que apareça um tecido branco, em que no meio daquilo eu não sei se tem nódulo ou não. Então, apertar a mama para o exame é porque eu preciso espalhar esse tecido e para que quando bate a chapa, como diz, eu faço o raio-x da mama, é, nas posições necessárias, nesse momento tenha transparência suficiente no tecido para que as alterações apareçam. Então, por isso que a mama tem de ser apertada por exame. Não é para causar sofrimento na mulher de jeito nenhum e também não é uma situação absurdamente sofrida. Tem o desconforto do exame, mas o benefício que ele traz é enorme e vale assim, a questão do ímpeto ali de fazer o exame é muito importante, a prevenção. Então, por isso, a mamografia é o exame de rastreamento, é o exame de acompanhamento, é o exame que vai nortear ali, é o exame que vai dar o rumo ali do que precisa ser feito com a mama daquela mulher. E dentro desse rumo vai ser identificado se eu tenho uma área esbranquiçada, como falávamos ali da mamografia, às vezes o ultrassom pode complementar para saber se tem líquido dentro, ou seja, se aquilo é um cisto, se aquilo é um nódulo sólido, e vai identificar se existe visualização através do ultrassom, porque naquela situação ideal que falávamos, em nódulos não palpáveis, se o nódulo é detectado no ultrassom, é o ultrassom que vai nos guiar ali para uma biópsia. Porque daí vendo no aparelho de ultrassom, a gente vê na tela do ultrassom, numa tela de televisão, a gente enxerga esse nódulo, a gente pode enxergar uma agulha que chega até o local e fazer uma biópsia com anestesia local, sem ser em centro cirúrgico, um procedimento que é feito com uma pessoa acordada ali, acompanhando o exame, em que a gente retira material desse nódulo, visualizando através do ultrassom que guia, e através disso a gente detecta se ali existe doença ou não. E às vezes também a ressonância tem um papel em mamas densas principalmente, ou situações de uso de prótese, como falávamos. A ressonância tem um papel importante ali para detecção, porque a ressonância ela usa também contraste, e no uso de contraste ela vê tecidos com vitalidade, digamos assim. Qual a diferença de circulação de sangue do tecido normal e do tecido alterado, se aquilo é importante ou não. Então, a sequência, a mamografia, ultrassom e ressonância, em geral, tem um papel importante na identificação de situações para saber se tem que ser tratada, como tem que ser tratada e para ver a situação perfeita de resolução do problema da mulher. Feito o diagnóstico, doutor, e constatado, é câncer, quais são os tratamentos que hoje temos disponíveis? Então, a mama, assim como o intestino, são órgãos que foram os pioneiros no sentido de identificar o que a gente chama de oncologia personalizada. O que é oncologia personalizada, a situação moderna hoje? Dentro de câncer de mama, eu posso ter, por exemplo, naquele tecido que é o que mais forma câncer de mama que comentamos, o carcinoma ductal. Eu posso ter vários tipos de carcinoma ductal, porque existe uma situação molecular de receptores hormonais, de receptores de parede que chama HER2, por exemplo, ou de não ter nenhum receptor na parede da célula do tumor. E com isso eu vou direcionar o tratamento dentro desses parâmetros moleculares para que a paciente faça um tratamento, inclusive com comprimido, ou determinada quimioterapia especial, ou se ela vai ter cirurgia como primeiro tratamento, se ela vai fazer uma quimioterapia para diminuir o volume de tumor e daí depois a cirurgia. Então existe toda uma situação de planejamento terapêutico, de eu ter ali um plano de luta contra a doença de acordo com a característica molecular. Então, dentro de cada câncer eu tenho um perfil, um jeitão de doença para que eu detecte e determine qual vai ser o melhor caminho, qual a melhor sequência de tratamento de acordo com uma discussão com a paciente, em que de comum acordo de extensão de cirurgia, do que vai ser planejado, se é uma cirurgia mais localizada, uma cirurgia mais extensa, o que vou fazer com as ínguas, com os linfonodos da axila, se tiram todos, se tiram um de amostragem. E essa situação toda é detectada através dessas características moleculares e estendo mais, já estamos caminhando para uma situação genética, que hoje mutações genéticas, não aquela de risco para o câncer necessariamente, mas algumas mutações genéticas que favorecem o uso de medicações específicas que daqui a um pouco vão ser rotina no dia a dia, mais acessíveis, mas já são realidade hoje em que a mutação genética diz assim, tal medicação possa ser utilizada que é específica para os casos de mutação. Excelente, olha só, como temos diversos tratamentos disponíveis e a maioria desses tratamentos eles estão disponíveis para a mulher através do SUS, ou seja, ela não tem as preocupações, poxa, mas são tratamentos caros, vou ter que pagar, vou ter que
fazer empréstimo, ter que vender isso, vender aquilo. Esses tratamentos são disponíveis via SUS? São disponíveis via SUS, digamos assim. Existem particularidades, né? As particularidades têm que ser discutidas. Mas, por exemplo, uma medicação que transformou o resultado do tratamento para aquela situação molecular que eu comentava, o HER2, por exemplo, são medicações bastante caras, né? Medicações que cada ciclo de tratamento em geral é coisa de R$11 mil. O SUS fornece, o SUS permite esse tratamento hoje. Não são todas as mulheres que têm indicação, mas quando indicado, tem uma situação em que o SUS fornece tratamento que dura por muitas vezes 1 ano, e é possível fazer esse tratamento via SUS e com resultados fantásticos que no início não era nem possível sonhar que esse tratamento fosse possível via SUS. E dentro dessa motivação de Outubro Rosa, de brigas, que se conseguiu mostrar a importância do uso dentro do Ministério da Saúde, dentro da aprovação e do resultado que isso traz, e da economia em vidas, em saúde e em tratamentos, isso se mostra efetivo e viável, e a partir do momento que o tratamento se torna efetivo, viável, e se mostra que isso transforma o resultado do tratamento, tanto economicamente para o governo, digamos assim, quanto principalmente pela vida salva e pela saúde da mulher, esse tratamento é colocado no SUS e disponibilizado também, né? Então, o tratamento tanto cirúrgico, tanto quanto radioterápico, quanto quimioterápico é disponibilizado pelo SUS, sim. Excelente, doutor. Bom, sei que o senhor tem os seus compromissos, estamos chegando aqui para a reta final, mas antes de encerrarmos, gostaria que o senhor deixasse sua mensagem a todas as mulheres que estão nos ouvindo nesse momento, que estão nos assistindo pela internet. Qual a mensagem você deixaria para essas mulheres? Eu vou usar a frase emblemática da sociedade, que é quanto antes melhor. Que a mulher cuide de sua saúde praticando atividade física, é muito importante para a sua vida, para a qualidade de vida no geral, e também previne câncer de mama. E para a mulher que trata câncer de mama, fazer exercício físico é tão importante quanto seu tratamento. É um tratamento do câncer fazer atividade física. Cuide da sua alimentação, evite totalmente a obesidade. Procure o seu médico, procure o mastologista, procure o ginecologista caso tenha dúvidas em relação a alterações da mama. E mulher que esteja no período acima dos 40 anos, faça anualmente a mamografia. Mas a pandemia, agora temos a vacina já, existem a proteção, os centros radiológicos estão preparados e tendo o cuidado de prevenção e cuidados para que você não pegue Covid. E não deixe de fazer a mamografia por causa de pandemia. O câncer de mama continua acontecendo independente do Covid. Então, não deixe de fazer os exames preventivos, são muito importantes. Baixou 60% o número de mamografias em período Covid, entendemos totalmente a pandemia, mas é importante que se retomem as medidas protetivas, medidas de prevenção. Pode ser que a garantia da sua vida de qualidade futura esteja nesse exame. Então, faça o exame de mamografia anual, faça a sua avaliação periódica anual de prevenção de câncer de mama, que isso transforma vidas, cura, né? Então, quanto antes, melhor. Excelente. E a mulher que está nos ouvindo agora, que de repente tem uma dúvida específica, quer fazer uma consulta, onde eu consigo encontrar o Dr. Charles? Obrigado pela pergunta, Tiago. Hoje eu concentro minhas atividades na Oncomed, né? Oncomed é a clínica que fica junto à IMED. Estamos atuando ali, existem vários projetos futuros também, e é aí que estamos atendendo para de jeito nenhum ter abandonado. Foram me perguntando esses dias se havia... Você nos abandonou? Não abandonei, né? Foi opção de direção do Hospital São Brás. Eu estou ali na Oncomed, estou ali na IMED, estou disponível à população ali para o tratamento de mama e câncer. Excelente. Bom, aqui conversamos com o Dr. Charles, não porque está na nossa frente, mas sim um dos melhores médicos da área, aqui não só a nível regional, a nível de sul do Brasil. Temos um especialista, você pode estar procurando o Dr. Charles, portanto, da Oncomed. E, claro, maiores informações diretamente com o Dr. Charles, porque o nosso tempo, lamentavelmente, é curto, já a gente sabe que o Dr. Charles também tem os seus compromissos, afinal, agenda cheia. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, vim trazer essas informações de extrema importância, e os microfones da Jovem Pan aqui de União da Vitória sempre à disposição. Obrigado, doutor. Obrigado, Thiago. Parabéns.